É? Então, já faz um tempo que isso vinha acontecendo e até agora ninguém tinha um veredito sobre toda essa situação. Ainda mais quando se falava da parte do Selbit, que por muito tempo evitou de se pronunciar, o que fez com que o lado oposto sempre prevalecesse em meio dessas acusações. Porém, agora a gente teve uma resposta. Há mais ou menos uns 7 anos isso vem acontecendo, onde a ex do Selbit começou a expor várias coisas que para ela se encaixavam como abuso. E a partir daí começou a exposição desenfreada pela parte dela. Só que o que deixava muito mais esquisito isso tudo é que em todo o tempo o Selbit não falava nada que agregasse sobre a parte dele. Nunca havia o lado dele da história, pelo menos não o lado completo disso. Mas não em um intuito de se esconder ou então de acabar falando e sendo cancelado. Mas a omissão de toda essa história foi no intuito de proteger o outro lado, o que chega até a ser meio contraditório por ela não se importar nem um pouco em falar todas aquelas mentiras sobre ele. A real mesmo é que o Selbit só é odiado na internet por algumas pessoas até hoje por conta de toda essa história. E o que fez o Selbit expor toda essa história de fato como ela ocorreu, só veio acontecer por essa última acusação da Sasa. O que chega até a ser bem hipócrita, porque ela pede que as pessoas não revivam mais essa história, porém ela sempre acrescenta alguma coisa a mais. E é aí que a gente chega no lado do Selbit. Ele fez um PDF contando tudo o que de fato aconteceu, toda a manipulação, traição e mentira em cima dessa história. E também tudo o que essa garota fez ele passar nesses anos em que eles se relacionaram. Ele até menciona alguns fatos da vida dele nesse PDF e ele indo ao público, muitos fizeram um vídeo lendo o que estava escrito nele. E em cima disso, uma enxurrada de comentário vem em cima, geral no Twitter faltando só rasgar a bunda por causa de thumb que os canais de opinião fizeram. E agora, exatamente hoje, a Sasa se pronunciou, só que é aquilo, né? Quanto menor for a razão, pior vai ser o pronunciamento. Oi, gente. Muitas pessoas queriam que eu me pronunciasse, então eu tô aqui. Eu queria começar dizendo que eu tô tão chocada quanto vocês. Eu não vou entrar em detalhes PDF caso a caso, porque eu sei o que é mentira, eu sei o que são minhas verdades, e quem vai lidar com isso são os meus advogados. Eu sempre fui contra linchamento, principalmente quando envolvia as mulheres ao redor do dito cujo, e eu fui bem vocal sobre isso. Essa situação toda, expor tudo, sempre deu muito ruim pra mim, desde o começo, sempre foi muito prejudicial pra mim. Ah, é mesmo, né? Então, se sempre foi tão prejudicial pra você, por que você não ficou quieta, calada ao invés de sempre acrescentar alguma coisa? Até porque, se algo me prejudica, eu paro de fazer aquilo na hora. Mas não, né? Eu acho que isso pra ela deve ser que nem fumar cigarro. Você sabe que mata, mas mesmo assim continua fumando. Então, por isso que eu acho que eu não quero mais me expor publicamente. Quem vai lidar com isso não é a justiça da internet, é a justiça mesmo. A justiça da internet, se ela tivesse tão preocupada em quem resolveria isso desde o começo, você já teria procurado um advogado. E ao invés disso, você preferiu ficar tweetando coisas sobre o relacionamento ou o que você passava. Então, se você falar que a justiça da internet não vai resolver nesse momento, serve diretamente para o que você estava fazendo, imputando crimes no Selbit usando o Twitter justamente para manchar a imagem dele. E eu não tive medo antes, não vou ter medo agora. E eu tô muito bem amparada. Valeu. Eu sei o que é mentira e sei quais são minhas verdades. Chega a ser engraçado ela dizer isso sem conseguir provar 1% das palavras que ela disse. A verdade que todo mundo já sabe é que isso tudo não passa de uma tentativa de querer arruinar a vida do cara, já que em algumas partes do PDF ao qual o Selbit publicou, ela se mostrava bem indignada em terminar com ele, aonde em todo o tempo da relação ela só fazia merda, mas não queria sofrer as consequências. E na minha visão, esse é literalmente um caso de abuso masculino, e no meio disso, muita gente também apoiou o Selbit por sua sexualidade. Muitos também criticaram o fato dos canais de opinião fazer vídeo em cima disso, só que eu não entendo uma coisa. Como que uma pessoa que não entende sobre a situação vai saber sobre o que tá acontecendo sem nenhum canal publicar ou falar sobre o assunto? Eu acredito que esse pessoal que fala tanto dos canais de opinião só criticam porque viram que os canais estavam do lado do Selbit, onde eles mostravam a verdade sobre a situação que ele passava. Até porque na minha visão não faz sentido nenhum você falar mal de uma pessoa que tá defendendo a quem tá sendo acusado. Ainda mais nesse
ponto do campeonato, até porque todo mundo já viu que o Cellbit tá certo, e que essa garota só tá caçando sarna pra se coçar. Na minha opinião, essa situação que o Cellbit tá passando agora, me lembra até um pouco a situação que o Abelha teve que passar com o Luiz Guimê, onde um lado bombardeava de pronunciamento de Exposed e o outro simplesmente se calava. Porém, quando uma parte se pronunciou, todo mundo viu que a outra tava errada, acabando assim, fazendo com que o lado que tivesse realmente razão, acabasse vencendo. Bom, eu espero que isso não acabe sendo esquecido e que de fato acabe de uma forma justa e que as consequências venham para quem realmente merece. Até porque, antes do pronunciamento do Cellbit, ela sempre comentava sobre esse assunto, colocando alguma vírgula ou traço a mais na história. Porém, agora que ele se pronunciou, ela não soube nem mais o que falar no seu próprio pronunciamento, optando por omitir e dizer que o que tiver de resolver seria com seus advogados, fazendo assim com que tudo que o Cellbit tinha dito naquele PDF acabasse se tornando mais real ainda. E na boa, eu espero que isso não acabe sendo esquecido por todo mundo. Eu sei que é bem difícil disso ser esquecido, até porque o Cellbit é uma pessoa bem conhecida na internet, tá ligado? E essa situação é uma coisa bem complicada de se resolver agora, até porque envolve juiz, envolve advogado, então tudo isso vai ser um processo bem devagar. Mas bom, é isso. Muito obrigado por me assistir até aqui.